com você, Caio Fábio, falando a respeito desse empate do Cruzeiro por 1-1 contra o Vasco da Gama. Pois é, Valu, principalmente pelo que ocorreu no segundo tempo, ficou aquele gostinho de que realmente o Cruzeiro tinha totais condições de buscar um resultado melhor. Melhorou bastante após a entrada do Álvaro Barreal, que deixou o time muito mais dinâmico, com uma circulação mais vertical, e nisso o Cruzeiro teve volume de jogo ofensivo bem alto durante toda a segunda etapa, mas faltou, por boa parte do tempo, precisão. O Cruzeiro até consegue empatar ali aos 14 minutos, uma jogada ensaiada, um escanteio, né? Importante dizer isso, o Cruzeiro que em escanteios tem melhorado o seu desempenho após a chegada do Fernando Diniz, mesmo com pouco tempo. E aí vem a jogada ensaiada, o Barreal cruza muito bem e coloca na cabeça do Zé Ivaldo, que deixa tudo igual. O Cruzeiro segue em cima na partida, aí vem a expulsão do Matheus Carvalho, onde se imaginava que o Cruzeiro iria alcançar a virada porque ainda faltava um tempo considerável, mas acabou que o time, depois daquilo, eu achei que se afobou um pouco, poderia ter tido um pouco mais de tranquilidade. Acho que isso fica muito claro, principalmente na figura do Lautaro Dias, que hoje não fez uma boa partida, já não tinha ido bem na primeira etapa, e no segundo tempo acabou tendo boas oportunidades, talvez as melhores do Cruzeiro, mas tomou decisões muito ruins. Na reta final aí tem aquele abafa do Cruzeiro, a principal chance é do Fabrício Peralta, um chute fora da área, inclusive também entrou bem o Fabrício Peralta na partida. Diferentemente do jogo contra o Libertad, quem veio do banco de reservas ajudou o Cruzeiro a melhorar na partida. O Barreal muito bem, finalmente tendo uma atuação interessante, parecido com aquele Barreal que foi ali no primeiro turno do Brasileirão, e o Fabrício Peralta, com cada vez mais minutos, tem melhorado. Tem se encaixado bem nessa equipe do Cruzeiro, mostrando muito vigor, boa presença ofensiva também. Fabrício Peralta, por exemplo, conseguiu mais do que o Matheus Vital conseguiu produzir durante o tempo que esteve em campo. E olha que o Matheus Vital é um jogador mais ofensivo. O Cruzeiro precisa, além de ser mais preciso, ser mais constante também ao longo das partidas, Valu. Se a gente for pegar, por exemplo, contra o Libertad lá no Paraguai, o Cruzeiro fez um grande primeiro tempo, mas caiu na segunda etapa, teve chance até para fazer uma goleada e acabou desperdiçando. E aí, em Belo Horizonte, contra o Libertad, fez um bom primeiro tempo, caiu muito na segunda etapa e quase, em algum momento, viu a classificação ser perdida. Hoje, contra o Vasco, não fez um primeiro tempo interessante, o Cruzeiro foi inferior ao Vasco da Gama, mas cresceu demais na segunda etapa, porém acabou pagando o preço também pelo que fez no primeiro tempo, né? É interessante o Cruzeiro render mais ao longo de 90 minutos. São ajustes que o Fernando Diniz vai ter que fazer ao longo de um tempo primoroso, né? Infelizmente o resultado acabou sendo ainda mais negativo por conta da rodada, né? Onde se viu aí Bahia e Internacional vencer, o Cruzeiro caindo na classificação e cada vez mais vê distante o G6. Ainda não é uma situação completamente delicada, mas é claro que o Cruzeiro no Brasileirão tem se complicado no seu grande objetivo. É isso, mas agora a gente entra naquela, né? A contagem regressiva, mais de 10 mil pessoas aqui ligadas na Samuca TV nesse pós-jogo de Cruzeiro 1, Vasco da Gama 1. A verdade é que daqui pra frente 10 jogos, né? Exatamente, a gente entra no modo contagem regressiva agora do Campeonato Brasileiro. 5 jogos em casa, 5 jogos fora de casa. A gente vai seguir falando muito mais disso aqui também, mas realmente em uma rodada, eu dizia, né, ô Caio, ainda seguindo com você, antes dessa partida, que independente do que acontecesse, para não ficar contando, né, o Bahia teve um adversário relativamente mais fraco do que o Vasco, o Criciúma, o Internacional também, né, enfrentando o Vitória, com todo respeito a essas equipes. O São Paulo teve um clássico, aí sim a gente pode falar de um adversário mais difícil. E o Cruzeiro teve o Vasco. Então, para deixar as coisas menos ruins, você ganha, mesmo que o Bahia vencesse algo que acabou, já se encerrou na Fonte Nova? Encerrou agora a partida, 1-0 pro Bahia. Então nesse caso, o que eu imaginei? O Bahia venceu o Criciúma, o Cruzeiro vence também, não volta pro G6, né, por conta dos critérios de desempate, mas está no mesmo passo do sexto colocado. Agora não.
Agora, a gente, além de tudo, viu o Internacional chegar aos 45, e quem tá no passo agora, que era pro Cruzeiro estar, era esse Internacional, né? O Cruzeiro perde ali um pouco de contato com o G6, 2 pontos, né? O Cruzeiro acaba ficando aí atrás, e é isso, Caio. Por isso era tão importante, né, a vitória, e fica o aprendizado. O Cruzeiro não pode mais viver os últimos 2 meses passados dentro do campeonato como viveu, porque senão essa desconexão de 2 pontos, ela vai ser inalcançável daqui a pouco, né, Caio? Exatamente, Valu. Inclusive o Internacional tem ainda um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, um jogo em casa contra o Flamengo que vem de altos e baixos. Então, talvez essa distância para um time que está acima, ainda nem está no G6, possa ser aumentada. A verdade é que o Cruzeiro esgotou o seu limite, a sua margem de tropeços no Campeonato Brasileiro. Tanto que tem perdido cada vez mais contato com o G6. Não há mais margem alguma para que o Cruzeiro siga tropeçando, né? Agora com esse empate contra o Vasco, apenas uma vitória nos últimos 9 jogos. É incrível a dificuldade do Cruzeiro para ser consistente nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Agora pela frente já tem um desafio contra o Fluminense, fora de Belo Horizonte, um Fluminense que tá brigando para não cair. Hoje perdeu para o lanterna do campeonato, até depois da partida teve Germancano expulso, né, que vai ser um desfalque importante contra o Cruzeiro, e não há para onde fugir, vai ter que buscar vencer o Fluminense sim no Maracanã, para quem sabe terminar a fase antes do período da data FIFA mais próximo do G6. 1, 2, 3, teste, Caio, segue. Perfeito da casa. E nisso, quando o Cruzeiro seguir na competição pós-data FIFA, já conseguir emendar uma boa sequência de resultados, o que acaba condicionando até a própria Copa Sul-Americana também, porque se o Cruzeiro não conseguir essa retomada no Brasileirão, a pressão, a responsabilidade só vai aumentar na competição continental. Maravilha, mais de 10 mil pessoas aqui. Samuel Venâncio, sempre lembrando, vai se posicionar lá para entrevista coletiva do auxiliar técnico Eduardo Barros, e a gente segue repercutindo aqui. Acho que já temos condição do Mineirão, então vamos voltar ao Mineirão com os nossos comentaristas que estiveram lá acompanhando essa partida em loco, Luciano da Casa e Amanda Buru, agora com as impressões, as primeiras impressões, é claro, deste empate do Cruzeiro por 1-1 contra o Vasco da Gama. Valu, um jogo muito disputado, né? Desde o início da partida nós vimos que os confrontos eles estavam bem equilibrados. Tinha momentos que o Cruzeiro conseguia sobressair a equipe do Vasco, tinha hora que também o Vasco conseguia ser mais eficiente e foi mais eficiente, né? Na primeira etapa conseguindo ali seu primeiro gol, e aí forçou o Cruzeiro a esse jogo com um pouco mais pressão. Acho que o Cruzeiro no segundo tempo precisava ter um comportamento e acabou tendo esse comportamento muito em função do Vasco ter perdido um homem, que era ser mais objetivo e jogar um pouco mais vertical também do que foi no segundo tempo. Achei que o Cruzeiro soube aproveitar em determinados momentos, mas em outros momentos, principalmente nos últimos 10 minutos de jogo, 10, 15 minutos de jogo, achei que a pressa ela acabou sendo inimiga do capricho. E o Cruzeiro ali acabou desperdiçando muitas oportunidades que poderia, através do capricho, ter conseguido sair com a vitória. Infelizmente não deu, o Cruzeiro deixa para trás aí pontos preciosos, vai ficando a competição cada vez mais pressionada pelo resultado positivo, e é como você disse, é tirar lições do que aconteceu aqui hoje. O Cruzeiro precisa retomar a sua força dentro de casa, não aconteceu, o Cruzeiro tem uma oportunidade pensando também nesse confronto contra o Bahia, mas assim, contra o Fluminense, contra o Bahia dentro de casa, mas contra o Fluminense fora de casa. O Fluminense não vive um bom momento dentro da competição. É também um confronto de muita pressão envolvida. E se hoje aqui não conseguimos os 3 pontos, o Cruzeiro, mesmo com uma campanha muito ruim fora de casa, vai precisar recuperar com o próximo adversário. Não tem outra maneira do Cruzeiro se fortalecer dentro da competição. Uma coisa de positiva que acabou acontecendo hoje. Acho que a atitude do Cruzeiro me agradou. De uma certa forma, se o resultado não foi tão
foi tão feliz o resultado final, acho que a atitude em campo me agradou. Eu estava com um pouco da sensação que o Cruzeiro tinha abandonado o Campeonato Brasileiro. Hoje não foi isso que o Cruzeiro apresentou. Mostrou vontade, mostrou determinação, mas futebol ainda não é só sobre isso tudo que eu acabei de citar agora há pouco. É sobre eficiência e acabou o Cruzeiro não conseguindo, nas oportunidades, ser eficiente, saindo com o placar com o resultado final a seu favor. E aí, da casa, as suas primeiras impressões após esse empate do Cruzeiro com o Vasco da Gama por 1-1? Valu, claro que a gente sai do Mineirão chateado, né? Só serviu o resultado positivo, que era a vitória. O Cruzeiro minimizou esse prejuízo com o empate, mas não era o suficiente. Mas ninguém discute que teve muita entrega, muita raça, e eu não tô ficando doido, não tô passando pano, não tô protegendo. Tanto é que assim que acabou o jogo aqui, a torcida toda aplaudiu o time do Cruzeiro, né? Então essa garra, essa luta não faltou, faltou acertar muitos detalhes. Primeiro, né, um pouco mais de experiência. Quando o jogador do Fluminense foi expulso aos 33 minutos, não adianta Cássio ficar brigando com o Verratti e ver quem é mais homem, porque nessa briga o Cruzeiro só perde. O tempo era inimigo do Cruzeiro e jogava a favor do adversário, então tem que ter esse tipo de expertise também, porque o Cruzeiro, depois da expulsão dos 33 minutos, só voltou a jogar bola nos acréscimos, porque até lá o jogo ficou muito catimbado. O juiz ainda tentou dar um cartão amarelo para inibir a cera, mas como o Samuel Venâncio falou, a cera compensa, né? Ele deu 7 minutos, mais 7 minutos ficou praticamente olhando aquela questão da expulsão que o adversário custou a sair. Tem uns outros problemas que são crônicos, né? A falta de atacante, a escassez. O Matheus Pereira não jogou, piorou ainda essa questão de opções, mas ali é o tempo que o Diniz precisa para conhecer o elenco, né? Porque eu dou o voto de confiança, eu torço para todos os jogadores darem a volta por cima, mas infelizmente, né, o Ramiro entrou e não agregou nada. Era melhor ter colocado o Kaique para fazer um duplo ala ou dar um jeito ali de soltar ainda mais o Willian, que já jogou na parte ofensiva. Aí fica aí uma estratégia que precisa ser definida. O Cruzeiro, principalmente assim que acabar essa final aí do Sub-20, precisa colocar os garotos da base para completar esse banco e dar oportunidade, porque o jogo de hoje era muito necessário. Tanto é que eu vi muitas críticas com o Lautaro, mas eu não vou compartilhar isso, porque ele só ficou aqui nos 90 minutos porque não tinha outra opção. Eu tenho certeza que se pegar o GPS aqui, o Lautaro foi o que mais correu. Teve hora que eu fiquei preocupado que ele ia sair porque ele ainda ficou ajudando na parte defensiva. Ah, o que quer dizer isso? Falta perna na hora que chegar na frente, como realmente ele precipitou em vários lances, mas a famosa, né, tomada de decisão tem muito a ver também com a capacidade física. Entrega não faltou, pelo contrário, ele colocou uma pimenta ali no ataque ali. Para mim foi um dos principais jogadores pela dinâmica que ele deu à equipe. Caio Jorge também muito lúcido, mas era pontos, né, Valu, que independente de jogar bem, de ter um desempenho legal, precisava do resultado. O Cruzeiro começa a afastar um pouquinho ali do G6, isso é muito preocupante, que a turma tende a disparar pela qualidade do elenco. Cada vez mais a Sul-Americana vai pegando um peso ainda maior, mas eu sempre digo que eu morro de receio, porque é um campeonato muito traiçoeiro. Qualquer erro de qualquer jogador pode ser decisivo, né? Mas agora, né, pelo menos antes dessa parada da FIFA, a gente precisa ganhar do Fluminense. Aí vai ter outra história, que o adversário está desesperado, tem camisa, tem tradição, tem bom elenco, vai cair, mas que se dane tudo e todos. Acabou a margem de tropeços do Cruzeiro, agora ele precisa fazer um campeonato de recuperação e meter uma sequência de vitórias seguidas. É, assim, porque, vamos lá, você tem o Fluminense, Cruzeiro tem, eu falava, né, são 5 e 5 agora, 5 jogos fora e 5 jogos em casa, daqui até o final do Brasileiro. Fora o Cruzeiro enfrenta Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians, Bragantino, e lá na 38ª rodada o Cruzeiro enfrenta o Juventude. Em casa agora, o Cruzeiro tem Bahia, Flamengo, Criciúma, Grêmio e Palmeiras. Pensando só os 2 jogos, para não ficar muito grande esse pensamento de 10 jogos, o Cruzeiro precisa realmente de buscar pontos contra o Fluminense, pontos. Ou seja, um ponto não serve para o Cruzeiro, na minha opinião, nesse sentido. Por quê?
para ter o direito, independente do que o Bahia faça na próxima rodada, ter o direito de jogar contra o Bahia em um hipotético jogo de 6 pontos. Porque agora o Cruzeiro precisa de monitorar, como nunca também, o Internacional. E como agravante, o Internacional tem um jogo a menos. Então vai dizer muito esse jogo da quinta-feira, Amanda, do que será o campeonato do Cruzeiro. Eu acho que os 2 próximos jogos são, assim, fundamentais nesse sentido. Alô? Oi, diga lá, Samuel. Só para fazer o teste aí de imagem e áudio já aqui posicionado para a coletiva do Eduardo Barros, auxiliar do Diniz, que comandou o time hoje. E aí? Tá tudo beleza. Som e imagem, viu, Samuel? Estamos aguardando, então, a coletiva do auxiliar técnico do Diniz, Eduardo Barros. Valeu. Você tem prioridade, valeu. Então, Amanda, é essa situação, sabe? Algumas contas estão chegando para o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, em termos de disputa do G6. Mas são muitos jogos ainda em disputa para o Cruzeiro. Agora, essa situação do time ter ficado 2 meses, a gente já falou aqui, com uma vitória, isso pesou demais, mas enfim, é hora de rasgar mesmo, como disse o Luciano da Casa. Tem 30% de aproveitamento fora. O Cruzeiro vai ter que se virar para fazer 40 aqui, pelo menos, nesses últimos 5 jogos fora, porque só os jogos de casa não vão dar na conta não, Amanda. Pois é, Valu, não nos resta outra maneira senão buscar os 3 pontos, como você disse agora há pouco, né? Por mais que nós, torcedores, somos sim muito exigentes pelo resultado positivo, mas somos também muito exigentes por performances, né? E o Cruzeiro, por mais que não tenha performado tão bem em outros momentos, em outros jogos, agora acho que não tem muito para onde correr. A gente não tem que ficar tão exigente com relação às performances. Nos resta agora, cabe ao Cruzeiro buscar os 3 pontos, buscar já pensando no Fluminense, aproveitar o mau momento também vivido pelo Fluminense e muito em função disso que você acabou de falar, né? Porque o Bahia pode ser um confronto direto para o Cruzeiro, pensando na rodada seguinte. Então acho que o Cruzeiro precisa ser mais objetivo, precisa entender que por mais que tenha a chegada do Fernando Diniz e tem também o desenvolvimento do trabalho dele, de como a filosofia de jogo dele que ele quer implantar dentro desse elenco, mas entendendo que isso vai ser possível em determinado momento sim, em determinado momento não, desde que não abra mão do objetivo que é sim os 3 pontos. A competição começa a ter outro contorno, uma pressão cada vez maior e precisa o Cruzeiro se libertar de vez de algo que seja com ainda mais pressão. As rodadas vão passando, o Cruzeiro tem uma oportunidade e acaba desperdiçando essa oportunidade. Não dá mais para jogar dessa forma e nem pensar dessa forma. Daqui para frente só nos resta 3 pontos, Valor. E quando a gente olha a tabela da casa, é cruel para todo mundo brasileiro. Não é só para o Cruzeiro. Porque quando a gente fala que o Internacional entrou no bolo, né? Ele assumiu o posto ali de 7º colocado do Cruzeiro com 45, o mesmo número de pontos do Bahia com 45. O jogo do Flamengo está em andamento, ô Caio? Está em andamento, começou às 20 horas, 0-0, Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo está numa pressão absurda também nessa altura, porque com esse empate, ele está indo somente a 46, tá olhando, já viu o São Paulo ultrapassá-lo com 47, vendo o Bahia e o Inter chegando com 45 e a gente também, tá? Eu respeito muito, tô vendo assim, a nossa luta, eu entendo que a nossa luta da casa, hoje, ainda mesmo após esse empate, é pelo G6. Eu entendo isso. E respeito quem tiver um entendimento contrário. Tá tudo certo, o futebol ele é feito de opiniões adversas. Mas, ao passo que a gente falava, o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense, o Internacional vai enfrentar o Corinthians fora de casa. Um jogo que é conhecido nacionalmente pela rivalidade assim dessas torcidas, dessas equipes. Então o Cruzeiro precisa de fazer a sua parte, o da casa, porque adversários complicados todos os times vão ter em algum momento.
Ô Valu, adversários complicados, a tendência é só piorar, beleza? Jogar com o Fluminense pra mim é tão difícil que jogar contra um Palmeiras, Botafogo, que estão disputando o título. Cada um tem a sua guerra, a sua luta. A questão que eu já vou deixar bem claro, pessoal, futebol é muito eclético, cada um tem seu pensamento. Eu sempre vou torcer pro Cruzeiro, eu vou sempre ser otimista, ninguém precisa ofender, reclamar, não quero ter o dono da razão. Eu tava aqui nesse Mineirão acreditando ali quando o Cruzeiro caiu pro Palmeiras. Eu fui lá na arena do 6-1 e por aí vai. Agora, infelizmente, né, eu não quero ensinar ninguém a torcer. Tem muita gente que, como torcedor, não precisa de adversário também não. Então agora é hora de união e o Mineirão mostra o termômetro aqui que eu vou falar. Parece que é uma terra arrasada, ninguém serve, tá sobrando até pro planejamento. Eu não concordo, cada um na sua, só respeitem a opinião, mesmo porque tem muita gente que pensa igual eu, tá muito otimista. Pra mim a luta é sim do G6, igual essa torcida que mesmo chateada aqui com o resultado, reconhece pelo menos a dedicação que o Cruzeiro teve e foi aplaudido, né? Então tem muitos que compartilham com esse pensamento, a minoria que não compartilha já jogou a toalha. Um abraço, mas pelo menos não leva pro lado pessoal não, cada um vamos respeitar a opinião um do outro. Mais de 11 mil pessoas aqui nesse pós-jogo da Samuca TV. Daqui a pouco, entrevista coletiva do auxiliar técnico Eduardo Barros, vocês conferindo aí os melhores momentos, a galera do chat, enquanto vai conferindo os melhores momentos também, vê ali as situações que o Léo Jardim acabou aparecendo bem, o Cruzeiro tomou iniciativa, né, Caio? A gente não pode falar que faltou iniciativa para esse Cruzeiro, foi um Cruzeiro modorrento. Você citou algo, Caio, eu queria que você trouxesse para a transmissão, falou aqui em off, até de um Cruzeiro que depois que ficou com um jogador a mais, perdeu um pouco da paciência, isso mesmo? Você acha que tentou acelerar, confundiu agilidade com uma pressa sem muito raciocínio quando ficou com a mais? Com certeza, Valu, ao menos pra mim ficou nítido. Era o momento onde se pedia o Cruzeiro com mais consciência com a bola no pé. É claro que poderia seguir sendo rápido, vertical, mas não afobado. O Diniz quer fome para vencer, não ansiedade para vencer. Então acho que dentro de campo houve essa confusão. O Cruzeiro teve sim algumas oportunidades, mas acabou esbarrando nessa ansiedade. O que acaba sendo até de alguma forma natural, porque o Cruzeiro se vê cada vez mais pressionado dentro do cenário do Campeonato Brasileiro para voltar a vencer, né? Afinal de contas, acumulou mais uma vez um tropeço. Agora, nas arquibancadas, a gente escutou muito bem por aqui, acho que houve um reflexo muito claro de que o torcedor, pelo menos no segundo tempo, viu um Cruzeiro que representou ele, um Cruzeiro que lutou, um Cruzeiro que buscou a vitória, acho que até merecia a vitória, mas futebol não se trata somente por merecimento. Então que na quinta-feira o Cruzeiro já faça diferente contra o Fluminense, conquiste esse resultado positivo. Você falou a respeito, por exemplo, do duelo que o Internacional tem. O Internacional tem um Corinthians fora de casa que briga para não cair. O Corinthians perdeu hoje e entra ainda mais pressionado. O Bahia tem o Flamengo, confronto diretaço, Bahia e Flamengo. Todos esses jogos após o Cruzeiro entrar em campo na próxima rodada. Ou seja, o Cruzeiro tem a oportunidade na quinta-feira, principalmente, vencer e, quem sabe, jogar uma certa pressão para os seus adversários diretos, que vão entrar somente no sábado pela rodada 29 e com embates duros. E quando se fala de um Cruzeiro por 2 pontos do G6, não dá pra jogar a toalha de forma alguma. A gente tá falando de... Com 10 jogos pela frente. Exato. E aí a gente tá falando de uma vitória, talvez tá colocando o Cruzeiro numa outra posição, num G6. O Bahia, que hoje tem 45, tá a 2 pontos à frente do Cruzeiro, e nisso o Cruzeiro em breve tem um confronto contra o Bahia no Mineirão, pode muito bem vencer e nisso deixar o Bahia para trás. Então a briga do Cruzeiro é essa, eu acho que dá até pra gente colocar, por exemplo, os 3 primeiros colocados, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, na briga pelo título. Do São Paulo até o Cruzeiro é briga pela Libertadores. Eu acho que o Vasco hoje, se vencesse o Cruzeiro, poderia entrar nessa briga, mas como não venceu, ficou para trás. Então tá tudo muito claro nessa primeira metade da tabela. Quem briga pelo quê? A briga do Cruzeiro é pelo G6. Agora, se vai se sustentar, se vai conseguir isso, é uma outra história. Para conseguir, para pelo menos se aproximar, tem que voltar a vencer a qualquer custo. E aí precisa ser no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Mais de 10 mil pessoas aqui, vou dar uma passada pelo chat.
Lembrando, né, daqui a pouco a entrevista coletiva do Eduardo Barros, você segue acompanhando aí na tela da Samuca TV os melhores momentos deste Cruzeiro 1, Vasco da Gama também 1. Vamos lá, registrar aqui a participação. O Mr. Júnior tá dizendo o seguinte: infelizmente não dá para esperar mais nada desse time, é muito jogador ruim, não aguento mais ver esse Vital e Ramiro em campo. Caio Jorge, horroroso, tá dizendo o Mr. Júnior. O Gilmar tá falando aqui que o time não foi bem, tocou muito pro lado, pouco chute para gol, o Gilmar Barbosa. O Daniel Ferreira falando: Vasco jogou bem e Léo Jardim pegou muito. Calma aí, turma. Tá pedindo calma aqui para a turma do chat, o Daniel Ferreira. O Robson tá falando o seguinte: Romero na quinta e Lautaro hoje. Esses argentinos estão complicando, tá dizendo o Robson. E o Juan Vinícius falando: elenco do Cruzeiro é limitado, é torcer para atingir os 50 pontos. E aí, é limitado o elenco do Cruzeiro, a gente sabe, mas foi feita uma janela de transferências que eu considero uma janela boa, uma janela importante. Jogadores no meio-campo especificamente. É mesmo assim, para o Cruzeiro e o cruzeirense de uma forma geral, acharem que esse elenco bateu no teto do que pode dar dentro do campeonato ou da casa? Ô Valu, a palavra que eu acho que define o elenco do Cruzeiro, que é um elenco desequilibrado, né? Tem muitos setores que tá faltando quantidade e até qualidade. Vamos lá, um problema crônico ali que não é novidade para ninguém. Precisa de um substituto do William, né? Porque quando ele não conseguir jogar, meu Deus do céu, vai ser um Deus nos acudas. Tanto é que todo o respeito do mundo com o Gasolina, eu não levo nada pro lado pessoal. Amanhã pode ser um fera aí, mas hoje não vive um bom momento, não tá à altura de substituir o William. Na zaga, por mais que a gente tenha uma perda de desempenho ali, às vezes de João Marcelo, tem ali do Zé Ivaldo também, acredito que temos boas opções, né? Tem o Vidalba, que já tá merecendo, já é praticamente um titular, acho que tá ganhando essa posição. Jonathan Jesus é um garoto promissor, então não acho que é um ponto fraco, né? A lateral esquerda nós temos o Marlon e o Kaique, tá ok. Volantes, para mim, são os pontos fortes da equipe. Aí, por exemplo, a gente não tá com o Wallace em uma boa fase, na verdade não teve ainda, mas tem o Romero que pra mim é ok, tem o Matheus Henrique, tem o Peralta, e eu tenho certeza que o Wallace, principalmente na próxima temporada, com uma pré-temporada de condicionamento físico, vai brilhar, igual o Caio Jorge, que não começou bem, pra mim, já tá acertando, já tá dando resultado ali. Essa turma aí de Lucas Silva e Ramiro, acredito que não ficam para o ano que vem. Nesse nível ali, é melhor a gente apostar nos atletas da base, como por exemplo, infelizmente o Japa, que machucou, mas eu acho que o ciclo deles com a camisa do Cruzeiro já irão encerrar daqui a pouco, mas enquanto não encerra, precisamos de todos no elenco. Isso não é papo politicamente correto, mas é verdade. Nesse final de campeonato vai ter muita intensidade, o calendário vai apertar, principalmente depois que voltar da data FIFA. Todo mundo tem que ser importante, como em qualquer área, qualquer profissional motivado rende mais. Então criticar, cornetar e xingar não ajuda, só vai atrapalhar. É claro que cobrar é uma coisa, né? O peso da camisa do Cruzeiro é muito grande, mas tem que ter mais equilíbrio e mais coerência. Meio de campo, para mim, Matheus Pereira, que às vezes é muito questionado, mas é um extra classe a nível de futebol brasileiro, é muito acima da média. Se tá ruim com ele, é só você me listar quem que nós iremos trazer. O ataque agora, Caio Jorge já está se soltando, o Lautaro é muito esforçado, mas acredito que vai ser, não é informação, é opinião, mas por tudo que eu já ouvi falar, vai ser o ponto forte de investimento da próxima janela. Investimento pesado, mas dentro desse peso, que é um ciclo, né, entre investir e receber, é peça-chave a gente conseguir aos trancos e barrancos ir para essa Libertadores. Ou vai pela Sul-Americana, ou vai pelo Campeonato Brasileiro, porque aí sim vai ter mais aporte, a previsão é ser maior do que foi esse ano, e vai vir jogadores realmente para vestir a camisa e jogar de titular. Talvez, né, não falo pela diretoria, por isso que às vezes o Cruzeiro não quis trazer outros jogadores para compor elenco, para não gastar dinheiro à toa nessa janela, porque realmente está
previsto, né, fazer grandes contratações no ano que vem. Enquanto o ano que vem não chega, tem muito ano ainda, e esse time, apesar das limitações, bem treinado, que eu gostei do trabalho do Diniz, acho que ainda vai render muito, principalmente com o apoio da torcida, nós vamos ter que classificar esse time na marra, né, para essa Libertadores.